Você sabia que por todo o mundo existem descobertas misteriosas que colocam em dúvida nossas ideias sobre o passado? Por exemplo, arqueólogos continuam a encontrar manuscritos antigos escritos em línguas que já foram esquecidas. Alguns desses textos contêm símbolos misteriosos e imagens estranhas que não podem ser decifrados, o que significa que podemos perder de vista épocas e culturas que já existiram. E agora imagine: em alguns lugares, encontram-se fósseis que não deveriam estar lá. Por exemplo, restos de animais que, à primeira vista, estavam adaptados a condições climáticas completamente diferentes das que existem hoje naquelas regiões. Como eles chegaram lá? O que poderia ter feito com que se movessem por tão grandes distâncias? Isso é apenas a ponta do iceberg, pois também existem descobertas de ferramentas que claramente foram usadas em condições completamente diferentes das onde foram encontradas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Se você acha que tudo isso são apenas coincidências, vamos falar sobre mecanismos e estátuas que às vezes são encontradas nos lugares mais inesperados. Algumas delas parecem ter sido criadas usando tecnologias que não estavam disponíveis para as pessoas da época. Como eles poderiam ter criado tais construções complexas sem ferramentas modernas? E aí começa o verdadeiro absurdo. Civilizações desaparecidas deixaram por trás muitos mistérios. Algumas delas, possivelmente, possuíam conhecimentos que nem podemos imaginar. Por exemplo, estruturas misteriosas que estão perfeitamente alinhadas com as estrelas, e seu propósito ainda é desconhecido. E o que é ainda mais chocante: existem estátuas que parecem ter uma conexão com corpos celestes, e sua localização pode indicar algo maior do que apenas uma expressão artística. Mas isso ainda não é tudo. Pesquisas mostram que alguns desses objetos podem estar relacionados com eventos que mudaram o curso da história, mas sobre os quais não sabemos nada. Então, em quais outros lugares podem estar escondidas as verdades não desvendadas, das quais nem sequer suspeitamos? As pesquisas científicas continuam a aprofundar-se nesses questionamentos, oferecendo-nos novas e novas enigmas. Cada novo artefato, cada fóssil, é mais um passo para entender o que aconteceu na Terra há milhões de anos. E enquanto continuamos a procurar respostas, novas descobertas apenas adicionam mais perguntas. O que você acha que vamos descobrir a seguir? A lenda sobre a Atlântida, descrita por Platão em seus diálogos Timeu e Crítias, fascina mentes há mais de 2000 anos. Segundo o filósofo, a Atlântida era uma grande civilização localizada além das colunas de Hércules, na parte ocidental do oceano. Essa poderosa nação, segundo ele, foi submergida no mar em uma única noite e dia devido a um terremoto catastrófico. Mas como o mito da Atlântida se tornou tão popular? Existem muitas teorias sobre a localização desse continente misterioso, desde a ilha de Santorini, no Mar Egeu, até a Antártida, coberta de gelo. Alguns pesquisadores até sugerem que a Atlântida poderia estar nas margens do Mar do Caribe. Mas isso não é tudo. Sabia que existem teorias que ligam a Atlântida a eventos reais? Por exemplo, muitos apontam para a erupção catastrófica do vulcão Tera, que ocorreu há aproximadamente 300 anos antes de Cristo, que poderia ter inspirado Platão a criar essa história. Essa catástrofe destruiu a civilização minoica e seus efeitos se tornaram a base para os mitos sobre inundações e terras que desaparecem. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Arqueólogos encontram artefatos, como fragmentos de edifícios e estradas, que podem indicar a existência de civilizações antigas, adicionando mais mistérios ao mito da Atlântida. No século XX, pesquisas na área de arqueologia e oceanografia levaram a novas descobertas que fizeram reavaliar a própria essência do mito. Por exemplo, o estudo de ruínas de cidades antigas no Egito e em Chipre mostra que muitos elementos descritos por Platão podem ter paralelos reais na história. A influência cultural da Atlântida na literatura e na arte é colossal. Desde romances até filmes, esse mito inspira gerações. E o que é ainda mais surpreendente? No século XXI, até são realizadas simpósios científicos dedicados à busca pela Atlântida, onde cientistas analisam todas as possíveis provas e argumentos. As pesquisas continuam, e cada novo olhar sobre esse mito abre novos horizontes para a compreensão da história humana e seus mistérios.
Você acha que a Atlântida pode estar mais próxima do que pensamos? Entre as diversas teorias sobre a localização da Atlântida, uma das mais discutidas aponta para o Mar Mediterrâneo. Imagine ilhas que poderiam fazer parte desse continente mítico. Arqueólogos e historiadores associam isso a Creta, onde o colapso da civilização minoica no século XVI a.C. poderia ter inspirado Platão na descrição da Atlântida. Mas isso não é tudo. Uma hipótese ainda mais surpreendente sugere que a Atlântida poderia estar no coração do Oceano Atlântico. Nesse contexto, os pesquisadores apontam para as Ilhas Açores, que estão sobre um cordão submarino, resultado de uma antiga terra. 80% do fundo do mar nessa região ainda não foi investigado. E quem sabe quais segredos podem estar escondidos sob a superfície. Mas isso ainda não é o mais estranho. Algumas teorias apontam para a costa da África do Norte, onde outrora existiam cidades prósperas como Tiro e Cartago. Essas civilizações poderiam ter tido ligações com a Atlântida, e muitos cientistas sugerem que foi exatamente ali que a destruição desse país mítico ocorreu. Como isso é possível? O fato é que nessa região há vestígios de antigos dilúvios e terremotos devastadores que poderiam ter apagado a Atlântida do mapa. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Imagine que alguns pesquisadores até sugerem que a Atlântida poderia estar no Mar do Caribe. Cientistas apontam para estruturas subaquáticas e formações estranhas no fundo do oceano ao longo da costa de Cuba, que poderiam ser restos de um continente afundado. Além disso, em 2000, pesquisadores que realizavam escavações subaquáticas encontraram construções de pedra misteriosas, semelhantes a antigas construções. E o que é ainda mais surpreendente? Algumas dessas construções datam de um período que poderia coincidir com o tempo em que a Atlântida existia. Nesse contexto, a pesquisa continua a atrair atenção, e cada nova descoberta abre novas perspectivas para a compreensão dessa lendária história. Mergulhadores que investigam esses locais relatam descobertas incomuns que podem mudar nossa visão das antigas civilizações. Há 80 anos, uma cidade subaquática foi descoberta no Golfo do México, e ela se tornou uma verdadeira sensação, gerando intensos debates sobre a possível ligação com a Atlântida. É claro que o mistério continua, e cada nova hipótese levanta mais perguntas. Imagine que, na Atlântida, existiam aparelhos voadores capazes de subir até uma altura de 1 km e se deslocar a uma velocidade de 100 km por hora. Arqueólogos sugerem que esses dispositivos utilizavam metais leves, que poderiam ser fundidos com minerais misteriosos, encontrados apenas no fundo do oceano. Sabia que, segundo lendas, os habitantes da Atlântida podiam controlar o clima? Sim, eles possuíam tecnologias para manipular o tempo, utilizando grandes cristais que podiam gerar descargas elétricas, criando nuvens e até mesmo controlando a chuva. No entanto, isso ainda não é o mais estranho. Os Atlantes, segundo os mitos, desenvolviam tipos avançados de armas que podiam destruir cidades inteiras com ondas sonoras, causando destruição em materiais. Essa arma, conhecida como Voz da Atlântida, permitia atacar inimigos à distância, sem necessidade de confrontos físicos. Mas isso não é tudo. Seus conhecimentos médicos eram tão avançados que eles podiam realizar cirurgias no coração utilizando tecnologias que hoje parecem fantasia. Existiam dispositivos que permitiam diagnosticar doenças com base em mudanças na cor da pele e outros sinais físicos. E aqui vai mais um fato surpreendente. Os Atlantes podiam se comunicar à distância com cristais que captavam ondas sonoras e as transmitiam como sinais. Essas tecnologias de comunicação permitiam manter contato entre ilhas a uma distância de até 200 quilômetros. Imagine como seria, quando notícias sobre eventos poderiam ser transmitidas instantaneamente, sem atrasos. Além disso, os Atlantes podiam construir cidades subaquáticas com tecnologias vibratórias que protegiam contra predadores marinhos e permitiam viajar com segurança pelas profundezas do oceano. Cada um desses avanços levanta muitas perguntas sobre quão avançadas poderiam ser civilizações das quais nem suspeitamos. E se essas tecnologias ainda existissem em algum lugar sob o mar, esperando para serem descobertas? As catástrofes naturais não apenas podem destruir cidades, mas também apagar civilizações inteiras da face da Terra. Imagine como a atividade vulcânica no ano 81 d.C.
Levou à destruição de Pompeia, quando cinzas e lava consumiram a cidade em poucas horas. Agora, imagine que, mesmo após tais catástrofes, os vestígios das civilizações podem desaparecer devido à atividade humana. A derrubada de florestas, a construção de megacidades e a poluição do meio ambiente apagam a memória do passado com uma facilidade surpreendente. Por exemplo, os astecas, que outrora dominavam o México, deixaram impressionantes templos, mas, devido à agricultura excessiva e à falta de recursos, sua civilização começou a declinar rapidamente. Sabia que apenas 30% das cidades astecas foram descobertas por arqueólogos? Isso ocorre porque muitas delas foram construídas com materiais facilmente destruíveis e, em última análise, foram absorvidas pela natureza ou por construções humanas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em alguns lugares, como a Indonésia, ilhas inteiras desapareceram sob o mar devido ao aumento do nível do oceano, levando com elas os vestígios de sociedades que outrora prosperavam. Ao mesmo tempo, o próprio tempo é um inimigo das civilizações. Cidades antigas, como Troia, foram perdidas por séculos até serem encontradas por arqueólogos sob camadas de terra e tempo, enquanto outras desapareceram devido a mudanças climáticas que levaram a secas e fome. Você sabia que no século V a.C. havia cidades inteiras na Mesopotâmia, mas mudanças climáticas e esgotamento de recursos levaram ao seu esquecimento? É importante entender que, mesmo as maiores civilizações, como o Império Romano, não conseguiram evitar a ira da natureza e da atividade humana. Guerras constantes, epidemias e mudanças climáticas desempenharam seu papel em seu declínio. Mas o que realmente surpreende é que muitas dessas civilizações desaparecidas deixaram apenas mitos e lendas, e até hoje os cientistas ainda tentam desvendar como exatamente elas desapareceram. Por exemplo, o mistério da civilização maia ainda intriga os pesquisadores. Como uma cultura tão avançada poderia desaparecer, deixando apenas ruínas? Mudanças climáticas, guerras e esgotamento de recursos poderiam ter desempenhado um papel, mas até hoje não há uma resposta clara. Agora, imagine que algumas dessas tecnologias perdidas possam ser descobertas novamente, escondidas nas profundezas da Terra, esperando seu momento. A lenda da Atlântida, um continente desaparecido, ainda causa debates acalorados entre cientistas e pesquisadores. Imagine que essa terra mítica, descrita por Platão no IV século a.C., possa não ser apenas uma criação da imaginação, mas um lugar real que já existiu. Um fato surpreendente. Mais de 1000 anos, cientistas procuraram a Atlântida. E só no século XX começou uma verdadeira onda de pesquisas, quando arqueólogos começaram a encontrar seus primeiros provas. Por exemplo, em 2005, na ilha de Santorini, foram encontrados vestígios de uma civilização antiga destruída por uma erupção vulcânica, o que levou muitos a se perguntar: será que isso não é a Atlântida? Mas isso não é tudo. A popularidade do mito inspirou a criação de centenas de livros, filmes e até mesmo jogos eletrônicos. Sabia que em 2017 foi lançado um documentário que explorava possíveis localizações da Atlântida e que reuniu milhões de visualizações? E agora imagine que o impacto dessa lenda vai além da cultura. Muitos cientistas, incluindo Edward Benson e Graham Hancock, tentaram provar que a Atlântida é apenas uma das utopias que a humanidade criou na busca por uma sociedade ideal. Interessante que, mesmo no discurso científico moderno, o mito da Atlântida serve como metáfora para discutir mudanças climáticas e a perda de civilizações. Em 2019, um estudo sobre as consequências do aquecimento global levou à afirmação de que nossa civilização atual pode enfrentar um destino semelhante. Como isso está relacionado à Atlântida? Pesquisadores afirmam que os avisos de Platão sobre catástrofes podem ter um significado relevante para nosso tempo. E se você soubesse que alguns acreditam que a Atlântida pode estar ligada a outros mitos, como a civilização suméria, ou até mesmo mitos sobre continentes perdidos, como Mu ou Lemúria. Paralelos entre essas lendas levantam questões sobre como a humanidade percebe suas raízes e seus medos de destruição.
E se você soubesse que alguns pesquisadores até ligam a Atlântida a avanços tecnológicos de povos antigos que poderiam ter antecipado nossas tecnologias modernas? Esse mito continua a inspirar cientistas e escritores ao redor do mundo, promovendo ideias sobre conhecimentos ocultos e civilizações abandonadas. Em 2020, por exemplo, um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard apresentou uma nova abordagem para o estudo dos mitos, destacando que eles podem conter lições importantes para futuras gerações. A questão de onde realmente estava a Atlântida permanece aberta, e tecnologias modernas, como imagens de satélite, podem revelar novos horizontes para sua busca. E se você pudesse caminhar por suas ruínas? Isso pode se tornar uma realidade em breve. Muitos pesquisadores expressam hipóteses sobre catástrofes que poderiam ter levado ao desaparecimento da Atlântida, incluindo ideias brilhantes sobre terremotos poderosos que poderiam ter ocorrido no contexto de processos tectônicos. Imagine uma ilha que, de repente, é engolida pelo mar em questão de minutos. As lendas sobre a queda da Atlântida podem ser eco de eventos reais, como a erupção do vulcão Terra em Santorini, que ocorreu há cerca de 35 séculos. Essa erupção causou grandes tsunamis que poderiam ter varrido terras inteiras. Mas isso não é tudo. Mudanças geológicas subaquáticas causadas pelo movimento das placas tectônicas também poderiam ter levado a ilha a afundar, deixando apenas mistérios na superfície. De acordo com geólogos, nos últimos 2 milhões de anos, ocorreram dezenas de mudanças significativas no nível do mar, e cada uma delas poderia ter sido um catalisador para a queda da Atlântida. Mas o que é ainda mais intrigante é a falta de provas concretas da existência desse continente mítico. Arqueólogos não pararam de tentar encontrar seus vestígios, investigando diversos locais ao redor do mundo, do Mar do Caribe até as margens da Grécia e até mesmo a Antártida, mas nenhuma evidência convincente foi encontrada. Sabe-se que, mesmo nas profundezas do oceano, onde, teoricamente, poderiam estar os restos da Atlântida, foram realizadas expedições em grande escala com o uso de veículos subaquáticos e tecnologias como o sonar, que poderiam detectar até mesmo pequenos artefatos. No entanto, os cientistas continuam a se deparar com paisagens marinhas vazias, o que não pode deixar de causar perguntas. As provas que poderiam confirmar as teorias sobre a existência da Atlântida ainda não foram encontradas, o que deixa espaço para especulações e fantasias. E você? O que acha que ainda esconde o oceano? As buscas pela Atlântida, essa terra mítica, continuam há milhares de anos e deixam rastros na ciência e na cultura que não podem ser ignorados. Sempre que os pesquisadores se aventuram no mar aberto, novos descobrimentos, provocações e enigmas os aguardam. Por exemplo, em 2012, uma equipe de arqueólogos subaquáticos encontrou formas estranhas no fundo do mar perto das costas de Cuba, que lembravam paredes e ruas. Essas estruturas, localizadas a cerca de 2.000 metros de profundidade, se tornaram uma verdadeira sensação, gerando intensas discussões sobre se poderiam ser os restos da Atlântida. Mas isso não é tudo. Em 2009, perto da ilha de Malta, foi encontrada uma estrutura subaquática com cerca de 300 metros de comprimento e 100 metros de largura. Cientistas discutem se esses objetos poderiam ter sido criados por processos naturais ou se são ruínas de uma civilização antiga. Sabia que em 1987, na região do Triângulo das Bermudas, foram registrados campos magnéticos anômalos? Essas anomalias poderiam explicar o desaparecimento de navios e aviões, mas também poderiam indicar a existência de construções subaquáticas escondidas nas profundezas do oceano. Em 2006, uma revista chamada Nature publicou um artigo sobre estruturas subaquáticas encontradas nas costas da Grécia, que poderiam estar relacionadas aos mitos da Atlântida, pois têm formas geométricas que não podem ser naturais. As pesquisas continuam, e cada nova descoberta gera mais perguntas. Por exemplo, e se vulcões subaquáticos, como o Krakatoa, pudessem esconder segredos de civilizações antigas em suas entranhas? E imagine só, em 2013, no fundo do oceano, foram encontrados pilares que poderiam fazer parte de um sistema de abastecimento de água, o que novamente fez os cientistas refletirem sobre a possível existência da Atlântida. Em 2018,
uma equipe internacional de pesquisadores tentou usar drones subaquáticos para estudar o talude continental e encontrou formações rochosas estranhas que poderiam ter feito parte de edifícios antigos. Mas o que é ainda mais intrigante? Em círculos científicos, há ativas discussões sobre teorias de que a Atlântida poderia ter sido não apenas uma civilização perdida, mas um conjunto de culturas que existiram em diferentes cantos do mundo e desapareceram por razões misteriosas. A imaginação dos pesquisadores não conhece limites, e cada novo fato adiciona um capítulo à eterna história da Atlântida, deixando apenas perguntas e hipóteses. A lenda de Atlântida deixou uma marca indelével não apenas na mitologia, mas também na literatura, na arte e nas pesquisas científicas. Desde sua primeira menção por Platão, essa história inspirou milhares de autores, artistas e cientistas ao redor do mundo. Por exemplo, no século XIX, o escritor famoso Júlio Verne utilizou elementos da mitologia atlântica em seu romance 20.000 Léguas Submarinas, criando uma trama envolvente que fazia os leitores mergulharem em um mundo de aventuras e mistérios. Mas isso não é o único exemplo. No século XX, graças a autores como H.P. Lovecraft, Atlântida se tornou um símbolo de civilização perdida, inspirando a criação de novos gêneros na literatura fantástica. Imagine, na arte, desde as pinturas da Renascença até as instalações contemporâneas, Atlântida é retratada como uma sociedade ideal, plena de harmonia e beleza, contrastando com a realidade em que viviam os artistas. As pesquisas relacionadas à Atlântida continuam a gerar grande interesse. Por exemplo, alguns arqueólogos tentam estabelecer paralelos entre o mito e civilizações reais, como a cultura minoica na Creta, que também tinha seus mistérios e conquistas. É interessante notar que o mito do continente perdido inspirou inteiros campos científicos que estudam possíveis locais de sua existência. Nas últimas décadas, com o desenvolvimento de tecnologias como pesquisas subaquáticas e georradar, cientistas buscam vestígios de Atlântida em lugares inesperados, como a costa da Espanha ou no Mar do Caribe. Mas isso não é tudo. Alguns filósofos e sociólogos contemporâneos utilizam a ideia de Atlântida para investigar problemas sociais e ecológicos de nossa época, perguntando como a sociedade pode chegar à autodestruição. E o que realmente impressiona? Existe a opinião de que o mito de Atlântida poderia ser um alerta para futuras gerações sobre o que espera a civilização se ela não mudar seu caminho. A lenda de Atlântida continua a inspirar não apenas artistas e escritores, mas também cientistas que buscam maneiras de evitar os erros do passado. Existe uma teoria de que a Atlântida poderia não ser apenas um mito, mas um resultado de contatos com civilizações extraterrestres. Imagine que, na antiguidade, as pessoas podiam ver estrelas e se perguntar sobre a vida em outros planetas, assim como fazemos hoje. Alguns pesquisadores afirmam que os enigmáticos monumentos na Terra, como Stonehenge ou as pirâmides do Gizé, podem estar relacionados com influências extraterrestres. No século XIV a.C., existia uma civilização na ilha de Creta, os minoicos, cujas realizações na arquitetura e na arte levantam questões sobre possíveis conhecimentos extraterrestres. O mais interessante é que alguns dos artefatos encontrados contêm imagens que lembram os conceitos modernos de naves espaciais. Mas isso ainda não é o mais estranho. No século XX, os cientistas começaram a procurar vida extraterrestre ativamente, usando radiotelescópios e programas especiais, como o SETI, que escutam o cosmos em busca de sinais de outras civilizações. 86% de todas as estrelas na nossa galáxia têm planetas, e isso abre muitas possibilidades para a existência de vida. E agora, imagine isto. No ano passado, astrônomos descobriram um exoplaneta que está na zona de habitabilidade de sua estrela e tem condições adequadas para a água em estado líquido. Como esses planetas poderiam sustentar vida semelhante à nossa? A resposta é surpreendente. As possibilidades de vida extraterrestre podem ser muito mais diversas do que imaginamos. Por exemplo, nos satélites de Júpiter, como Europa e Ganimedes, os cientistas encontraram oceanos subglaciais onde a temperatura pode atingir valores positivos sob a camada de gelo. Isso levanta a questão: poderia ter se desenvolvido formas de vida de que nem sequer suspeitamos?
Se você pensava que isto era impressionante, então veja isto. Em março de 2020, a NASA anunciou descobertas que indicam a presença de metano em Marte, o que pode sugerir a existência de vida microbiana. É importante entender que a presença de metano não necessariamente indica vida, mas pode ser um sinal de atividade biológica. Além disso, os cientistas estão ativamente estudando as condições em outros planetas, como Vênus, onde recentemente foram encontrados fosfanos, que podem ser sinais de vida. As pesquisas científicas continuam, e todos os dias surgem novos dados que levantam velhas questões sobre como poderia ter sido a Atlântida e como ela poderia ter interagido com civilizações extraterrestres. Nesse contexto, não devemos esquecer dos antigos textos que descrevem tecnologias que poderiam ser interpretadas como divinas ou extraterrestres. Por exemplo, nos épicos indianos, são descritas máquinas voadoras que poderiam lembrar naves espaciais modernas, o que desperta o interesse dos cientistas. Como as antigas civilizações poderiam ter esses conhecimentos e tecnologias? Talvez realmente tivessem contato com visitantes extraterrestres. Os segredos da Atlântida continuam a agitar as mentes dos cientistas e dos buscadores de aventuras ao redor do mundo. 80 anos atrás, na década de 1930, o arqueólogo e historiador Benito Mussolini financiou pesquisas que tentavam encontrar vestígios dessa civilização mítica no Mediterrâneo, mas seus esforços não foram bem-sucedidos. No entanto, nos textos antigos gregos de Platão, é descrito como a Atlântida era um país próspero e altamente desenvolvido, localizado além das colunas de Hércules. Essa civilização, segundo ele, desapareceu devido a uma catástrofe, deixando apenas um mito. Mas e se nesse mito houvesse um grão de verdade? As pesquisas modernas tentam desvendar o mistério da Atlântida através de dados geológicos. Os cientistas acreditam que catastróficos tsunamis ou explosões vulcânicas poderiam ter destruído civilizações reais, como a minoica da Creta, o que poderia ter inspirado Platão. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em 2018, pesquisadores da Espanha descobriram restos subaquáticos que, segundo eles, poderiam fazer parte de uma cidade afundada. Notem como essas descobertas moldam nossa visão da Atlântida. A lenda da Atlântida se tornou um fenômeno cultural, inspirando muitos livros, filmes e até mesmo jogos eletrônicos. Sabia que obras como Atlântida, O Mundo Perdido e Pocahontas se inspiraram nessa história mítica? Pesquisas científicas, como o projeto Atlantis Rising, lançado em 2009, continuam a atrair atenção para a busca por provas da existência da Atlântida. Cientistas de diferentes áreas, desde a arqueologia até a oceanografia, unem esforços para desvendar os mistérios que podem mudar nosso entendimento da história da humanidade. Se você pensava que era tudo, espere, porque vai ficar ainda mais emocionante. 80% dos oceanos ainda não foram explorados, e imagine quantas verdades podem estar escondidas no fundo. Você acha que é possível que um dia achemos a Atlântida? As pesquisas indicam que no fundo dos oceanos podem estar não apenas cidades afundadas, mas também artefatos que podem mudar nossa visão das civilizações antigas. Por exemplo, em 2020, perto das Ilhas Bermudas, foram descobertas estruturas de pedra misteriosas que poderiam indicar a existência de uma cultura desconhecida. Esses fatos levantam muitas perguntas sobre quem eram nossos antepassados e quais segredos eles deixaram para trás. Figuras imensas, desenhadas na superfície do deserto de Nazca, ocupam uma área comparável a vários campos de futebol e são verdadeiras enigmas para arqueólogos e historiadores. Essas linhas, algumas das quais atingem mais de 90 metros de comprimento, foram criadas com uma precisão surpreendente, levantando questões sobre como as culturas antigas poderiam ter sido capazes de criá-las sem equipamentos modernos. Sabia que os maiores desenhos representam animais, como beija-flores ou macacos, que só são visíveis de cima? Isso levou os pesquisadores a propor a hipótese de que as linhas poderiam ter sido feitas para fins rituais, talvez para atrair a atenção dos deuses. Mas espere, isso não é o mais estranho. Existem também teorias de que as linhas foram usadas como marcadores astronômicos. Por exemplo, alguns pesquisadores afirmam que certas figuras indicam os pontos de nascer e pôr do sol em determinadas estações. Como isso é possível? Bem,
Na cultura de Nazca, a astronomia desempenhava um papel crucial, e sua capacidade de observação poderia ter sido surpreendentemente avançada. É interessante notar que no deserto de Nazca também foram encontrados vasos cerâmicos e ferramentas, o que nos dá uma ideia da vida cotidiana das pessoas que criaram essas linhas. Mas isso não é tudo. Existem teorias que ligam as linhas de Nazca a rituais aquáticos, pois a água era um recurso valioso na região seca. Os antigos mestres poderiam ter criado essas imagens para direcionar as nuvens para a chuva, utilizando seus conhecimentos sobre as condições climáticas locais. Mas como eles conseguiam criar esses padrões complexos que permanecem nítidos ao longo dos séculos? A resposta pode estar no uso de simples instrumentos e métodos geométricos, como a esticagem de cordas para criar formas lineares. É importante também notar que as linhas de Nazca foram reconhecidas como Patrimônio Mundial da Unesco em 1985, o que destaca seu valor cultural para toda a humanidade. Além disso, segundo os cientistas, as linhas foram criadas entre 1800 e 600 anos antes de Cristo, tornando-as uma das formas mais antigas de arte. Sabia que o mais louco? Alguns pesquisadores até sugerem que as linhas poderiam ter sido usadas como mapas, indicando locais e recursos importantes no deserto. Mas como isso foi feito e quais segredos ainda guarda essa cultura misteriosa? Você sabia o que dizem sobre as linhas de Nazca? Alguns pesquisadores sugerem que esses gigantescos desenhos não serviam apenas para navegação, mas também tinham valor religioso e astronômico. Por exemplo, as linhas que apontam para o horizonte indicam claramente eventos astronômicos importantes, como os solstícios e os equinócios. Em alguns casos, os cientistas afirmam que elas poderiam ter sido usadas para prever o momento da semeadura e da colheita. Mas como os antigos habitantes dessa região conseguiam criar essas enormes e precisas figuras? As pesquisas mostram que, para criar as linhas, eram usados simples instrumentos, como estacas de madeira e cordas. Os antigos podiam esticar as cordas entre as estacas para marcar os contornos dos desenhos, o que permitia manter a precisão por centenas de metros. E agora, imagine como essas linhas poderiam estar relacionadas com rituais e cerimônias. Há teorias de que as linhas eram usadas para realizar cerimônias relacionadas ao culto a deuses ou antepassados. Alguns cientistas até sugerem que esses lugares poderiam ter sido plataformas sagradas, onde eram realizados sacrifícios ou outros rituais. Nesse contexto, as linhas de Nazca não são apenas uma obra de arte, mas um elemento importante da vida espiritual das culturas antigas. Mas o mais interessante, há dados de que algumas linhas só eram visíveis de cima, o que sugere que sua criação estava relacionada a práticas rituais específicas. E se essas figuras foram criadas para comunicação com deuses que observavam da altura? Os cientistas até propõem que algumas dessas linhas poderiam estar orientadas para estrelas, o que abre novos horizontes para o estudo da astronomia na antiguidade. E você acha que esses povos poderiam saber mais sobre as estrelas? Por exemplo, as últimas pesquisas mostram que algumas linhas poderiam coincidir com constelações, o que indica um profundo conhecimento do cosmos. As próprias figuras frequentemente têm significado simbólico. Por exemplo, formas zoomórficas e geométricas poderiam representar espíritos de animais, simbolizando força e proteção. Você sabia que algumas linhas podem ter até 900 metros de comprimento? Isso cria uma sensação de quanto trabalho e tempo foram investidos em sua criação. Mas o que é ainda mais impressionante é que essas linhas permanecem praticamente inalteradas ao longo dos séculos, apesar das condições climáticas severas do deserto. Como é possível? Talvez o segredo esteja na combinação única do solo e do clima, que protegem esses desenhos antigos da erosão. E agora, imagine como essas linhas poderiam ter se tornado verdadeiros guias para aqueles que procuravam caminhos nas vastas extensões do deserto. O que você acha que ainda espera ser descoberto nesse lugar misterioso? O clima nesta região desempenha um papel crucial na preservação das linhas de Nazca, e aqui está o porquê. A temperatura média anual aqui é de aproximadamente 20 graus Celsius, e a umidade não ultrapassa os 10%, criando condições ideais para a proteção dos desenhos abstratos contra a ação destrutiva da água e do vento. Imagine que, em um clima sem chuvas, as precipitações ocorrem apenas algumas vezes por ano,
e isso permite que os desenhos permaneçam praticamente intocados ao longo dos séculos. Mas isso não é o mais impressionante. Os altos níveis de radiação solar também contribuem para a desinfecção natural da superfície, impedindo o crescimento de plantas que poderiam sombrear e destruir as linhas. No entanto, não é tudo tão simples assim. A cada ano, as linhas enfrentam novas ameaças. Projetos de construção moderna, como estradas e complexos residenciais, se aproximam desses artefatos antigos. E o que é ainda mais surpreendente, a atividade turística está aumentando. No século XX, o número de turistas que visitam essa região aumentou para mais de 100 mil por ano, o que causa preocupação entre cientistas e defensores de monumentos. Eles afirmam que, mesmo passos leves das pessoas, podem danificar a fina camada de solo que serve como proteção para os desenhos. Sabia que o mais surpreendente é que, nos últimos anos, o governo do Peru lançou uma série de projetos para a proteção das linhas, incluindo a instalação de cercas especiais em torno das áreas mais vulneráveis. Mas nem sempre isso é suficiente. E agora imagine que, no século XXI, drones e tecnologias satelitais são usados para monitorar o estado das linhas, permitindo detectar mudanças em tempo real. Isso não só permite registrar danos, mas também desenvolver estratégias de restauração. É importante lembrar que as linhas de Nazca não são apenas desenhos antigos, mas uma parte real do patrimônio cultural, e sua preservação depende de nós. Existem até planos para a criação de um parque natural protegido ao redor das linhas, o que pode ser um passo decisivo para sua proteção contra novas ameaças. Mas o mais incrível é que alguns cientistas acreditam que, sob a superfície, há desenhos ainda não descobertos que podem mudar nossa compreensão da cultura Nazca. Imagine como as antigas civilizações, como os maias, incas ou sumérios, utilizavam as estrelas como navegadores em suas viagens terrestres. Sabia que alguns de seus templos estão perfeitamente alinhados com objetos astronômicos? Por exemplo, o templo de Kukulkan, em Chichén Itzá, construído por volta do ano 900 de nossa era, tem um ângulo de inclinação tal que, durante os equinócios de primavera e outono, sombras são projetadas em suas escadas, criando a ilusão de uma serpente descendo. Isso não é apenas um truque arquitetônico, é um evento importante que conecta o terreno com o céu. Mas isso não é tudo. Astrônomos daquela época conseguiam rastrear os movimentos dos planetas com uma precisão que impressiona até os especialistas modernos. Algumas inscrições mostram que os maias conseguiram prever eclipses solares e lunares com uma precisão de um dia, utilizando seus complexos calendários. Como eles faziam isso? O segredo está em seus profundas observações dos corpos celestes e cálculos matemáticos que aplicavam em seus rituais. Sabia que os incas também utilizavam alinhamentos astronômicos para determinar o tempo de plantio e colheita? Por exemplo, em sua cultura, o momento em que o sol subia exatamente sobre certas montanhas indicava o início das atividades agrícolas. Esses rituais não eram apenas práticas, mas cerimônias sagradas que incluíam sacrifícios e cantos, conectando as pessoas com seus deuses. Mas isso não é a parte mais surpreendente. Alguns pesquisadores acreditam que, na antiguidade, existiam até escolas de astronomia, onde os conhecimentos eram transmitidos de geração em geração. No Antigo Egito, os sacerdotes estudavam cuidadosamente as estrelas e os planetas para prever as enchentes do Nilo, um evento crucial para a agricultura. A construção das pirâmides também não ficou de fora da astronomia. Seus ângulos e orientação estavam relacionados com a constelação de Órion, símbolo do deus Osíris. Como você acha isso? As culturas antigas não apenas observavam o céu, elas o utilizavam como guia para suas vidas. E o mais interessante, recentemente, arqueólogos descobriram um novo complexo de estruturas megalíticas na Inglaterra, que, aparentemente, também serviam como observatórios astronômicos alinhados com os solstícios. A data de sua construção? Provavelmente por volta de 5.000 anos atrás. Como é possível? A criação das linhas de Nazca exige não apenas esforços incríveis, mas também instrumentos específicos. Por exemplo, os habitantes locais utilizavam aparelhos simples, como paus de madeira e ferramentas de pedra, para cavar e remover a camada superior do solo. Para alcançar a precisão necessária, eles aplicavam uma técnica única.
Alguns pesquisadores acreditam que utilizavam longas cordas para marcar as linhas, fixando suas extremidades em pontos determinados e depois arrastando-as para criar formas claras. Mas isso não é tudo. Para obter imagens tão gigantescas como o colibri de mais de 100 metros de comprimento, eles precisavam não apenas de precisão, mas também de uma coordenação especial em equipe. Cada linha, provavelmente, estava relacionada a rituais realizados em homenagem a deuses associados à agricultura e à água. Você acha que quais rituais poderiam ter inspirado as pessoas a criar tais obras de arte em grande escala? Alguns arqueólogos sugerem que os rituais incluíam sacrifícios e danças, que não apenas fortaleciam a fé, mas também uniam as comunidades. É interessante notar que as linhas de Nazca não serviam apenas a fins rituais, mas também desempenhavam funções de observação astronômica, indicando eventos astronômicos importantes. Por exemplo, certos desenhos, como o Grande Lagarto, podem estar relacionados à observação do Sol em determinadas estações. Essa conexão com o cosmos confere às linhas um significado especial. Elas são não apenas uma expressão artística, mas parte de um sistema complexo de crenças culturais e religiosas. Além disso, a extensão de algumas linhas pode ultrapassar os 30 quilômetros. As comunidades que criaram essas linhas provavelmente possuíam conhecimentos profundos sobre seu ambiente e os utilizavam para transmitir informações sobre o plantio e a colheita. E o que impressiona? Em alguns casos, as linhas e figuras foram dispostas de modo a serem visíveis apenas de cima, levantando questões sobre quem as criou e para que fim. Talvez fossem antigos astrônomos que buscavam uma conexão entre o céu e a Terra? Práticas rituais e práticas ocultas, provavelmente, cercam essas figuras misteriosas, e seu estudo continua até hoje. Com valor não apenas histórico, mas também cultural, as linhas de Nazca continuam sendo objeto de estudo e admiração, revelando novos aspectos sobre a vida dos antigos que criaram essas obras-primas. Seu legado continua a causar interesse, e até hoje não todos os segredos foram desvendados. As linhas de Nazca, com seus gigantescos padrões geométricos e figuras de animais, podem ter servido não apenas para o prazer estético, mas também para a realização de rituais complexos. Imagine os antigos habitantes das planícies peruanas se reunindo em dias específicos do ano para adorar seus deuses, utilizando esses enormes megassíntomas como plataformas altares. Alguns pesquisadores sugerem que as linhas estavam relacionadas com fenômenos astronômicos. Por exemplo, o nascer e o pôr do sol em dias específicos podiam coincidir com as linhas, criando impressionantes efeitos visuais. Isso abre a possibilidade de que as linhas foram usadas como marcadores calendários para a gestão dos ciclos agrícolas, ajudando os habitantes a determinar o momento da semeadura e da colheita. Mas não para por aí. Há especulações de que algumas figuras poderiam representar entidades aéreas às quais se faziam orações e sacrifícios para garantir uma boa colheita. Sabia que uma das figuras, conhecida como colibri, tem um comprimento de quase 120 metros? Essa figura, como se acredita, só poderia ser vista do ar, o que levanta a questão: como os antigos conseguiram criar tais obras de arte em grande escala sem equipamentos modernos? Estudos mostram que as linhas também poderiam ter servido como guias para peregrinos que vinham a esses locais para realizar rituais relacionados com recursos hídricos. Em alguns casos, como durante a seca, os sacerdotes poderiam realizar cerimônias para apaziguar os deuses e invocar chuvas, utilizando as linhas como direcionadores para seus rituais. Essas práticas apenas reforçam quão profundamente enraizados eram os aspectos religiosos e culturais na vida dos nasquenses. O valor cultural das linhas de Nazca era multifacetado. Elas não apenas refletiam a visão de mundo e crenças dos antigos, mas também serviam como um elo entre as pessoas e seu entorno. Mas isso não é tudo. O estudo das linhas também abre novos horizontes científicos. Cientistas, analisando a disposição das figuras, descobriram que algumas delas estão alinhadas com constelações, como Cassiopeia e Órion. Isso levou à conclusão de que a observação astronômica desempenhava um papel importante na vida das culturas nasquenses. Por exemplo, em determinadas épocas do ano, as linhas coincidiam com eventos astronômicos, como eclipses ou equinócios, conferindo-lhes uma especial sacralidade.
Atualmente, as linhas continuam sendo objeto de estudo e símbolo de identidade cultural da região. Nas lendas locais, as linhas são descritas como caminhos dos deuses, que conectam o céu e a terra, continuando a causar admiração e mistério. Sabia que o povo Nazca poderia usar minerais vermelhos e brancos para criar cores, destacando as figuras? Isso adicionava brilho e visibilidade às suas criações, mas também levanta questões. Quanto tempo essas cores permaneceriam vibrantes nas condições do deserto? As linhas de Nazca continuam a atrair a atenção de pesquisadores e turistas de todo o mundo, revelando novas camadas de compreensão da vida e das crenças das antigas civilizações. Com cada nova descoberta, nos aproximamos da solução dos mistérios que nos deixaram em herança. Teorias sobre a origem extraterrestre das linhas de Nazca geram verdadeiras disputas entre cientistas e entusiastas de mistérios. Alguns pesquisadores afirmam que esses grandes geóglifos poderiam ter sido criados com o conhecimento e a tecnologia que vieram da Terra de extraterrestres. Por exemplo, em 2020, um grupo de astrônomos da Universidade da Califórnia realizou um estudo sobre a possibilidade da existência de civilizações extraterrestres capazes de viagens interestelares. Eles chegaram à conclusão de que nossa galáxia pode abrigar milhões de planetas onde a vida poderia se desenvolver, assim como ocorreu na Terra. E agora, imagine, se algum desses seres realmente visitou nosso planeta, não poderiam eles ter deixado seu rastro na forma das linhas de Nazca? Uma das teorias mais estranhas é que essas imagens poderiam ter servido como sinais de navegação para os extraterrestres que as utilizariam em suas viagens interestelares. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em 2012, uma equipe de arqueólogos, ao estudar os geóglifos, descobriu que alguns deles estão perfeitamente alinhados com os direcionamentos dos constelados, tornando-os possíveis pontos de referência para visitantes extraterrestres. Além disso, em diferentes partes do mundo, como o deserto do Saara, também foram encontrados geóglifos semelhantes, levantando a questão de se diferentes civilizações, que existiram em diferentes épocas, poderiam ter se encontrado com seres extraterrestres. E agora, imagine isso. Em 2015, cientistas, utilizando tecnologias de satélite, descobriram que em alguns lugares as linhas de Nazca formam complexos padrões matemáticos que poderiam ser compreendidos apenas por uma civilização altamente desenvolvida. E aqui começa o verdadeiro absurdo. 80% de todos os planetas conhecidos estão na chamada zona de habitabilidade, onde as condições poderiam ser adequadas para a vida. Esses planetas, possivelmente, são o lar de seres inteligentes que poderiam visitar a Terra algum dia. Mas o que acontece se esses seres não apenas nos observavam, mas deixaram seus sinais na superfície do nosso planeta para que pudéssemos encontrá-los? Em cada canto do universo, possivelmente, existem civilizações que realizam suas pesquisas e desejam entrar em contato conosco. E o que é ainda mais chocante? Em 2009, astrônomos descobriram moléculas que poderiam potencialmente sustentar a vida na Lua de Júpiter, Europa, onde há um oceano sob a camada de gelo. Isso levanta a questão: se a vida pode existir em tais condições, quais segredos podem esconder outros planetas, como Marte ou Vênus? As pirâmides de Gizé, que se erguem no horizonte do deserto, não são apenas monumentos, mas verdadeiras enigmas que continuam a fascinar cientistas e historiadores. A altura da pirâmide de Quéops atinge 146 metros, tornando-a a mais alta de todas as pirâmides já construídas. Mas o que realmente impressiona é que para sua construção foram necessários cerca de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando mais de 2 toneladas. Como os antigos egípcios conseguiram realizar essa tarefa monumental sem tecnologias modernas? Uma das hipóteses sugere que eles utilizaram um sistema de rampas inclinadas, com comprimentos que podiam atingir até 1,5 quilômetros, para erguer os blocos até a altura necessária. Mas isso ainda não é o mais estranho. Alguns cientistas acreditam que as pirâmides serviam não apenas como tumbas para os faraós, mas também como observatórios astronômicos. Sua orientação é perfeitamente alinhada com estrelas, como a estrela polar. E o que é ainda mais impressionante? Existem teorias que sugerem que as pirâmides faziam parte de um complexo sistema de abastecimento de água, utilizado para a irrigação no Antigo Egito.
O valor cultural desses monumentos é difícil de ser superestimado. As pirâmides não eram apenas símbolos de poder, mas também refletiam as crenças religiosas da sociedade, onde a vida após a morte desempenhava um papel central. Além disso, pesquisadores descobriram que dentro das pirâmides não há apenas tumbas, mas também complexos labirintos que poderiam servir para proteger os restos dos faraós de saqueadores. No entanto, apesar de todas essas teorias, ainda persiste a pergunta: como os antigos construtores conseguiam alcançar tamanha precisão em cálculos e construção? Alguns pesquisadores até sugerem que milhares de trabalhadores, experientes pedreiros, poderiam ter participado, mas isso não explica por que a maioria deles não deixou vestígios nas gravações históricas. E é aqui que começa o verdadeiro mistério. Arqueólogos descobriram que alguns blocos foram tão meticulosamente trabalhados que não há sinais de ferramentas. Isso levanta muitas perguntas sobre as tecnologias utilizadas na época da construção. Além disso, em um dos estudos recentes, foi descoberto que na pirâmide de Quéops há uma cavidade do tamanho de um grande ônibus, mas seu propósito ainda é desconhecido. Qual tesouro ou segredo está escondido atrás dessa parede? Cada ano, novas descobertas nos fazem olhar de uma nova maneira esses grandiosos edifícios e sua importância na história da humanidade. Existe uma grande quantidade de teorias sobre o propósito religioso e astronômico das pirâmides de Gizá, e algumas delas realmente impressionam. Por exemplo, os pesquisadores sugerem que as pirâmides não eram apenas tumbas, mas também observatórios astronômicos. Suas faces estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardinais, e algumas estruturas poderiam ter sido usadas para observar as estrelas. Você sabia que a precisão do alinhamento é de menos de 1 grau? Isso é comparável aos instrumentos astronômicos modernos. Mas isso não é tudo. Alguns cientistas acreditam que as pirâmides poderiam refletir a posição das estrelas no céu, o que sublinha a ligação com os cultos religiosos dos antigos egípcios, que associavam os faraós a seres divinos. Agora, imagine como poderiam construir essas estruturas colossais usando apenas ferramentas primitivas. As pesquisas mostram que, para trabalhar nas pirâmides, foram usadas ferramentas de cobre, como martelos e serras, além de mecanismos simples baseados em alavancas e planos inclinados. Uma das descobertas mais surpreendentes. Para mover blocos de até 30 toneladas, poderiam ser usadas trenós de madeira, que eram puxados pela areia molhada para reduzir o atrito. Imagine centenas de trabalhadores coordenados sob o sol escaldante, movendo blocos de pedra enormes. Quanto aos rituais e cerimônias relacionados às pirâmides, eles eram parte integrante da cultura egípcia antiga. Ao redor das pirâmides, eram realizados complexos rituais destinados a ajudar as almas dos faraós na vida após a morte. Você sabia que para cada faraó eram realizados rituais especiais chamados primeira abertura ou ritual de abertura da boca? Esse ritual simbolizava o despertar do faraó e sua capacidade de se comunicar com os deuses. Além disso, os arqueólogos descobriram nas proximidades das pirâmides covas sacrificiais, onde foram encontrados restos de animais, o que confirma que os rituais incluíam sacrifícios. Não menos interessante é o fato de que em algumas pirâmides foram encontradas imagens de deuses e cenas de rituais, permitindo uma visão das práticas religiosas da época. Por exemplo, na pirâmide de Quéops, foram encontradas inscrições que supostamente descrevem o caminho do faraó até o ser divino, o que destaca a importância dessas estruturas não apenas como tumbas, mas também como locais de adoração. E o que é ainda mais surpreendente? As pesquisas indicam que as pirâmides poderiam ter um significado não apenas religioso, mas também astronômico, e seus tamanhos e formas precisos poderiam estar relacionados com constelações, como Órion. Isso abre novos horizontes para entender como os antigos egípcios percebiam o mundo ao seu redor e seu lugar nele. Para a construção das pirâmides de Gizá, foram utilizados métodos e ferramentas incrivelmente bem pensados, que na época eram verdadeiros feitos engenheiros. Por exemplo, blocos de pedra com peso de até 2,5 toneladas eram erguidos com a ajuda de sistemas de rampas inclinadas, cujos comprimentos podiam atingir 100 metros. Essas rampas permitiam que os trabalhadores movessem grandes pedras até a altura necessária para a construção. Paralelamente, eram utilizados ferramentas simples, mas eficazes:
martelos de cobre e bronze, bem como martelos de madeira e pedra, que permitiam cortar e moldar os blocos com precisão. Mas isso não é tudo. Arqueólogos descobriram que, para o transporte das pedras, eram utilizadas embarcações especiais feitas de papiro, que podiam transportar grandes volumes de materiais pelo Nilo. Durante a construção, ocorriam rituais relacionados ao culto aos deuses e às tradições antigas. Por exemplo, no dia da início da construção, cada trabalhador recebia um amuleto especial, que, segundo a crença, o protegia de desgraças. Essas cerimônias podiam incluir sacrifícios para agradar aos deuses, bem como orações ditas na presença de sacerdotes, que eram considerados intermediários entre os humanos e as forças superiores. As pirâmides não eram apenas túmulos para os faraós, mas também símbolos de seu poder divino. Em torno das pirâmides havia complexos de templos onde eram realizadas diversas cerimônias em homenagem aos governantes falecidos. Isso criava uma cultura poderosa, onde cada elemento, desde a construção até os rituais, estava impregnado de profundo significado. Essas construções não apenas refletiam os avanços arquitetônicos de seu tempo, mas também serviam como um elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Considera-se que a construção das pirâmides era tão importante para os egípcios que poderia levar décadas e envolver até 100.000 trabalhadores simultaneamente. Essa obra monumental exigia não apenas esforço físico, mas também uma dedicação absoluta ao trabalho, o que destaca quão forte a cultura do Antigo Egito estava ligada à ideia de imortalidade. Mas você sabia que alguns blocos eram tão perfeitamente ajustados que entre eles não dava para passar nem uma folha de papel? Esse misterioso talento e habilidade deixaram não apenas maravilhas arquitetônicas, mas também a questão de como os antigos construtores conseguiam tal precisão sem as tecnologias modernas. Astronômicos alinhamentos das culturas antigas frequentemente surpreendem pela precisão e importância. Por exemplo, em Machu Picchu, escondido nas montanhas do Peru, são encontrados muitos edifícios alinhados com os solstícios. Durante o solstício de inverno, os raios solares penetram em uma abertura de pedra especial, iluminando o santuário. Mas isso não é o único exemplo. No Stonehenge, os ciclos solares e lunares também desempenhavam um papel crucial nos rituais. Sabia que essa construção inclui mais de 300 pedras, cada uma pesando várias toneladas? Essa atenção à astronomia indica um profundo conhecimento das populações antigas sobre os corpos celestes. Eles não apenas observavam as estrelas, mas também as utilizavam na vida cotidiana. Por exemplo, os antigos egípcios construíam pirâmides com uma precisão incrível para que seus ângulos apontassem para certas estrelas. A estrela Sirius, por exemplo, estava associada ao início da cheia do Nilo. Todo ano, quando Sirius se levantava no leste, os egípcios sabiam que era hora de plantar. Esse conhecimento era vital. A cheia do Nilo proporcionava terras férteis, e sem uma previsão precisa desse evento, a colheita poderia estar em risco. Mas espere, ainda há mais. Na Mesopotâmia, astrônomos criaram os primeiros mapas estelares do mundo, com uma precisão de até 20 minutos de arco, permitindo-lhes não apenas prever eclipses, mas também determinar os dias mais favoráveis para o início das atividades agrícolas. Nas culturas indígenas, como a dos maias, os eventos astronômicos também tinham um grande significado. Eles criaram calendários complexos que ligavam os ciclos da Lua e do Sol, bem como dos planetas. Sabia que os maias podiam prever eclipses solares com uma precisão de várias horas? Esses conhecimentos eram utilizados não apenas para a agricultura, mas também em rituais relacionados ao culto aos deuses. Por exemplo, durante um eclipse, eram realizadas cerimônias especiais para acalmar os deuses, que eram temidos. Imagine uma comunidade inteira reunida para observar como os corpos celestes, aparentemente, perdiam sua luz. Isso criava uma atmosfera de reverência e grandiosidade, e esses momentos podiam influenciar as estruturas sociais e até a política. Na antiga China, a astronomia também desempenhava um papel central. O poder imperial frequentemente se baseava em observações astronômicas. Sabia que os chineses desenvolveram um sistema de sinais astronômicos que permitia prever não apenas eclipses, mas também terremotos? Esse conhecimento influenciava as decisões públicas e até a escolha de locais para a construção de cidades.
Os alinhamentos astronômicos não apenas ligavam as pessoas ao céu, mas também moldavam sua cultura e costumes, criando um mundo fascinante onde cada fenômeno celeste tinha um significado que estamos apenas começando a entender. Existe uma grande quantidade de teorias sobre a origem extraterrestre das pirâmides de Gizá, que muitas vezes parecem ainda mais fascinantes do que as próprias construções. Por exemplo, alguns pesquisadores afirmam que as estruturas desses monumentos grandiosos poderiam ter sido criadas com tecnologias que ainda não compreendemos, possivelmente sob a orientação de extraterrestres. Isso parece um roteiro de filme de ficção científica, mas cientistas como o Dr. John Brown, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, destacam que essas construções exigem conhecimentos de matemática e astronomia que poderiam ter sido inacessíveis para os seres humanos da época. É interessante notar que, no século XXI, foram realizados estudos que tentaram encontrar provas da existência de vida extraterrestre. Por exemplo, em 2020, a missão Mars 2020, com o rover Perseverance, foi enviada ao planeta vermelho para investigar o solo e a atmosfera em busca de vestígios de micro-organismos antigos. Mas isso não é tudo. Astrônomos usam radiotelescópios para escutar sinais do espaço profundo. E segundo a professora Katherine Johnson, da Universidade da Califórnia, a probabilidade de descobrir civilizações extraterrestres pode ser maior do que imaginamos. Existem cerca de 12 bilhões de planetas potencialmente habitáveis em nossa galáxia. Imagine que em um desses planetas pode haver seres inteligentes com tecnologias comparáveis às nossas. Existem lugares onde as condições para a vida, semelhante à terrestre, podem ser ideais, como o satélite de Júpiter, Europa, que pode ter um oceano com vida sob uma camada de gelo, ou o planeta Próxima Centauri B, que está na zona habitável de seu Sol. Esses lugares podem conter segredos que mudem nossa compreensão do universo e do lugar do homem nele. E o mais fascinante? Recentemente, cientistas descobriram que a atmosfera de Vênus pode conter moléculas de fosfino, o que pode indicar a presença de micro-organismos. Imagine um mecanismo criado mais de 2.000 anos atrás, capaz de prever eclipses solares e lunares, além de rastrear o movimento dos planetas. Este é o mecanismo de Anticythera. Ele foi encontrado no fundo do Mar Egeu em 2001, em um navio naufragado. E desde então, os cientistas têm se perguntado sobre seu propósito. Este artefato incrível consiste em mais de 30 engrenagens de bronze e pesa cerca de 30 quilos. Mas o que é mais impressionante? Sua complexidade é comparável às tecnologias desenvolvidas apenas no meio do século XIX. Como isso foi possível na antiguidade? Se você pensou que isso era loucura, continue ouvindo. Os cientistas propuseram várias hipóteses sobre a origem desse mecanismo. Alguns acreditam que ele foi criado em Alexandria, enquanto outros sugerem que suas raízes estão na antiga Mesopotâmia. Mas isso não é tudo. Existem teorias que ligam o mecanismo a observações astronômicas de filósofos antigos, como Aristóteles e Arquimedes. E o que é ainda mais impressionante? A aparência externa do mecanismo de Anticythera não deixa dúvidas sobre sua grandiosidade. Ele é adornado com entalhes e incrustações que representam minúsculos modelos de planetas e estrelas. Mas qual era o propósito desse mecanismo complexo? Alguns pesquisadores acreditam que ele era usado para ensinar estudantes de astronomia, enquanto outros estão convencidos de que era um instrumento de previsão que poderia influenciar o destino de cidades inteiras. A importância desse artefato é difícil de subestimar. Ele mostra até que ponto a humanidade alcançou em ciência e tecnologia na antiguidade. Além disso, o mecanismo de Anticythera se tornou um símbolo de quantos conhecimentos foram perdidos ao longo da história. A restauração de suas funções levou décadas, e apenas em 2013 os cientistas conseguiram recriar seu funcionamento com a ajuda de tecnologias modernas e fluorescência de raios-X. Essa descoberta permitiu uma compreensão mais profunda de como as civilizações antigas utilizavam a astronomia em sua vida cotidiana. E agora, o mais louco? Novas pesquisas indicam que o mecanismo também poderia ser usado em festivais astronômicos, quando cidades inteiras se reuniam para observar fenômenos celestes.
Por exemplo, durante um eclipse solar previsto pelo mecanismo, milhares de pessoas poderiam se reunir em uma praça para assistir a esse espetáculo. E o que isso significa? Isso abre novos horizontes para a compreensão da vida cultural dos antigos gregos e sua percepção do cosmos. O mecanismo de Anticítera, sem dúvida, não era apenas um dispositivo, mas uma verdadeira obra-prima da engenharia antiga grega, destinada à observação astronômica e navegação. Imagine, nos anos 30 do século passado, arqueólogos, ao explorar um navio naufragado nas costas de Anticítera, encontraram os restos desse dispositivo, composto por mais de 30 engrenagens de bronze. Essas engrenagens permitiam calcular a posição do Sol e da Lua, além de prever eclipses solares e lunares. Mas o que realmente impressiona? O mecanismo poderia rastrear com precisão o movimento não apenas dos planetas, mas também das estrelas, colocando-o no mesmo nível dos planetários modernos. Sabe o que isso significa? Isso indica que os antigos gregos possuíam conhecimentos sobre o cosmos que nós não suspeitávamos antes. Como isso poderia ter acontecido? O segredo está nos complexos cálculos matemáticos baseados nas doutrinas de Pitágoras e Arquimedes. Então, qual instrumento os antigos mestres usaram para criar um mecanismo tão complexo? Especialistas sugerem que na sua fabricação foram utilizados instrumentos semelhantes aos usados para trabalhar com pedra e metal, incluindo ferramentas de esmerilhamento e brocas. Além disso, métodos conhecidos de fundição de bronze e mecânica permitiram criar peças com uma precisão incrível, até 1 milímetro. Isso nada tem a ver com as tecnologias que existiam na época, não é mesmo? Agora imagine os mestres, rodeados pela fumaça das tochas, trabalhando sobre essa obra-prima, criando algo que deveria servir não apenas como um instrumento, mas também como símbolo da grandiosidade de sua civilização. Mas isso ainda não é tudo. O mecanismo de Anticítera também poderia fazer parte de diversos rituais e cerimônias relacionados à astronomia. Por exemplo, imagine milhares de pessoas se reunindo em festas para observar fenômenos celestes previstos por esse dispositivo. Esses eventos poderiam ser acompanhados por música, danças e sacrifícios, tornando-os ainda mais significativos. Em alguns textos, menciona-se rituais realizados em honra de deuses ligados aos corpos celestes, como Zeus e Artemísia. Era uma espécie de junção de ciência e religião, onde o mecanismo servia como elo entre os seres humanos e seus deuses. O que é mais impressionante? Os cientistas ainda não conseguiram desvendar completamente todos os mistérios do mecanismo de Anticítera, e sua complexidade continua a impressionar até os engenheiros modernos. Por exemplo, algumas partes do dispositivo ainda permanecem sem explicação, o que significa que podemos encontrar novas descobertas no futuro que mudarão nossa compreensão da ciência antiga grega. A complexidade do mecanismo de Antiquítera não se limita aos seus mecanismos internos. O próprio processo de sua criação desafia os cientistas. Os desenvolvedores utilizaram bronze e madeira, com detalhes do dispositivo fundidos com uma precisão incrível, o que significa que seus instrumentos deveriam estar ao nível das tecnologias modernas. É impressionante que, para a criação das engrenagens, tenha sido utilizada uma técnica que permitia alcançar uma precisão de até 1 milímetro. E ainda mais surpreendente, algumas engrenagens tinham dentes que foram trabalhados com uma precisão que não foi alcançada na Europa até o início do século XVII. Essa tecnologia permitiu que o dispositivo funcionasse como um todo, criando cálculos complexos de eventos astronômicos. Mas isso não é apenas uma máquina. Presume-se que o mecanismo de Antiquítera tenha sido usado em rituais relacionados à astronomia, o que destaca seu valor cultural. Pesquisas mostram que, na antiga Grécia, a astronomia estava intimamente ligada à religião, e os mecanismos poderiam ser usados para prever eventos importantes, como eclipses solares e lunares. Essas previsões tinham um grande significado para a agricultura e rituais relacionados aos deuses. Por exemplo, um eclipse poderia significar a necessidade de realizar sacrifícios para aplacar os deuses. E agora imagine como os sacerdotes, utilizando o mecanismo de Antiquítera, determinavam com precisão o tempo desses rituais, com base no movimento dos corpos celestes. A influência cultural do dispositivo vai além dos simples cálculos astronômicos.
Ele simbolizava o superior intelectual da antiga Grécia e seu desejo de entender o mundo ao seu redor. O dispositivo tornou-se a base para pesquisas futuras em mecânica e astronomia, inspirando gerações de cientistas e inventores. Por exemplo, Galileu Galilei, que viveu 18 séculos após a criação do mecanismo, utilizou princípios semelhantes aos aplicados no mecanismo de Antiquítera no desenvolvimento de seus próprios instrumentos astronômicos. E isso não é tudo. Alguns pesquisadores sugerem que o dispositivo poderia fazer parte de um complexo maior de instrumentos usados na antiga Grécia para ensinar astronomia. E o que pode surpreender? Com base nos fragmentos encontrados e nas gravações preservadas, os cientistas chegaram à conclusão de que o mecanismo de Antiquítera poderia ser apenas a ponta do iceberg de um mar de conhecimentos que foram perdidos ao longo do tempo. Astronômicos alinhamentos não eram apenas um espetáculo para as culturas antigas, mas um evento que poderia mudar o curso da história. Imagine como, no momento do equinócio, os raios solares penetram exatamente no centro de um templo, iluminando os santuários, e as pessoas se reúnem para ver esse milagre. No Antigo Egito, esses fenômenos eram usados para determinar o tempo e prever as estações, o que era crucial para a agricultura. Os sábios de Suméria, por exemplo, construíam seus zigurates de forma que coincidissem com o nascer de certas estrelas, permitindo-lhes não apenas marcar datas importantes, mas também indicar momentos favoráveis para iniciar guerras ou colher a safra. E o mais surpreendente, há a hipótese de que eles tinham tabelas precisas que permitiam prever eclipses solares e lunares com precisão de horas. Na Mesopotâmia, por exemplo, astrônomos usavam instrumentos simples, como esferas e paus, para observar o céu, e seus dados eram tão precisos que podiam prever eclipses anos à frente. E o que é ainda mais impressionante? As culturas antigas não se limitavam apenas a observações científicas. Elas criavam rituais relacionados a eventos astronômicos, que tinham um profundo significado para suas comunidades. Por exemplo, nos maias, existia um complexo calendário que incluía não apenas ciclos solares e lunares, mas também ciclos planetários. Suas grandes pirâmides eram construídas de forma que suas sombras coincidissem com datas específicas, e isso fazia parte de seus rituais religiosos. Todo ano, eles realizavam cerimônias em homenagem ao Deus do Sol, onde os sacerdotes subiam ao topo das pirâmides e observavam o nascer do Sol, para registrar o momento em que a luz tocava a pedra sagrada. Esses rituais não apenas fortaleciam a ligação entre a sociedade e os céus, mas também serviam como meio de preservar conhecimentos que eram transmitidos de geração em geração. Os alinhamentos astronômicos também tinham importância para a navegação. Os navegadores polinésios usavam estrelas para se orientar nos vastos oceanos, permitindo-lhes encontrar novas ilhas, mesmo após semanas no mar. Em sua cultura, as estrelas não eram apenas corpos celestes, mas seres vivos que indicavam o caminho. Mas isso não é tudo. Em algumas culturas, acreditava-se que eventos astronômicos podiam prever desastres, ou, por outro lado, grandes realizações. Afirma-se que, na antiga China, eclipses eram considerados sinais de aproximação de desastres, e o imperador sempre deveria realizar rituais para apaziguar os céus. Como resultado, a astronomia não apenas influenciava a vida cotidiana, mas também o destino de povos inteiros. É interessante notar que, em alguns casos, os conhecimentos astronômicos eram usados para criar sistemas complexos de governança e controle da população, o que mostra como o poder pode depender do entendimento dos fenômenos celestes. E o que pode surpreender? Há dados de que, em algumas civilizações, observações astronômicas eram feitas com telescópios simples, feitos de lentes de vidro, o que questiona a ideia de progresso tecnológico. Existem teorias que colocam em dúvida a origem terrestre do mecanismo de Antiquítera, um dispositivo impressionante encontrado em um naufrágio antigo. Alguns pesquisadores sugerem que sua complexa construção e mecanismos precisos poderiam ser resultado de tecnologia extraterrestre. 88 anos atrás, em 1911, durante escavações na ilha grega de Antiquítera, foi descoberto não apenas esse mecanismo, mas também muitos outros artefatos que alguns pesquisadores associam a possíveis contatos com civilizações extraterrestres. Mas o que pode confirmar essas suposições?
Nas últimas décadas, cientistas como o Dr. John Griffith, da Universidade de Cambridge, têm estudado ativamente a possibilidade de vida extraterrestre, focando em exoplanetas que estão na zona habitável de suas estrelas. Pesquisas mostram que em nossa galáxia podem haver mais de 2 bilhões de planetas onde as condições podem sustentar vida semelhante à terrestre. Por exemplo, o planeta Kepler-186f, localizado a 147 anos-luz de nós, pode ter condições semelhantes às que existiam na Terra antes da aparição dos primeiros organismos vivos. Mas isso não é tudo. Astrônomos descobriram que na Lua de Júpiter, Europa, há um oceano sob a camada de gelo que pode conter substâncias necessárias para a vida. Nesse oceano, a temperatura pode chegar a menos 30 graus Celsius, o que, segundo os cientistas, sugere a existência de fontes hidrotermais semelhantes às que existem no fundo dos oceanos terrestres. Esses lugares representam um ambiente ideal para o surgimento da vida. Mas quando se trata de procurar por civilizações extraterrestres, surge uma pergunta repentina. Quais tecnologias poderiam os extraterrestres usar para se comunicar conosco? Pesquisas mostram que sinais de ondas de rádio, como os que usamos para transmitir informações, podem ser interceptados a uma distância de até 100 anos-luz. Se os extraterrestres estiverem nessa zona, talvez eles já estejam nos ouvindo há muito tempo. Mas isso não é tudo. Em 1979, astrônomos registraram um sinal misterioso que ainda não foi explicado. Ele foi captado por um radiotelescópio no Observatório de Parkes, na Austrália, e durou apenas 1 minuto. Esse sinal, conhecido como WOW sinal, permanece como um dos fenômenos mais intrigantes na busca por vida extraterrestre. Imagine se realmente encontrássemos uma civilização capaz de criar tecnologias semelhantes ao mecanismo de Antikythera. E se seu dispositivo fosse apenas o início de algo muito mais complexo? A bateria de Bagdá, descoberta no Iraque, surpreende os cientistas. Trata-se de um dispositivo criado há mais de 2.000 anos, que pode ter sido usado para gerar corrente elétrica. Imagine como os mestres antigos poderiam entender os princípios da eletricidade antes mesmo de se tornar parte da ciência moderna. E o que é ainda mais intrigante, alguns pesquisadores sugerem que esses dispositivos eram usados para cura e não apenas para iluminação. Descobertas fenomenais como essa levantam muitas questões sobre o quão avançadas eram as tecnologias na antiguidade. Mas isso não é tudo. Ao redor da bateria de Bagdá, existem muitas teorias. Alguns acreditam que eram simples vasos de barro, enquanto outros veem nela parte de um sistema mais complexo. Como é possível? Culturas antigas, como os egípcios e os sumérios, poderiam possuir conhecimentos que ainda não conseguimos entender completamente. Você sabia que alguns desses conhecimentos poderiam ter sido perdidos ao longo dos séculos? Isso abre um mundo de possibilidades para pesquisas. Lembre-se, por exemplo, de como os antigos egípcios usavam relógios solares para determinar o tempo. Sua precisão era impressionante. Apenas alguns minutos de diferença em relação aos relógios modernos. Esses dispositivos foram criados com base em fenômenos astronômicos, o que destaca o nível de conhecimento dos astrônomos antigos. Mas isso não é tudo. Alguns pesquisadores afirmam que na Mesopotâmia existiam mecanismos complexos que podiam prever eclipses solares. Isso levanta a questão: como as pessoas, sem as tecnologias modernas, poderiam alcançar tamanha altura? Os mistérios das tecnologias antigas não são apenas sobre como foram criadas, mas também sobre o papel que desempenhavam na sociedade. Lembre-se dos mecanismos encontrados nos aquedutos romanos, que forneciam água para muitas cidades. Essas construções, compostas por arcos de pedra e canais, ainda impressionam pela sua durabilidade. Mas você sabia que alguns deles funcionaram por mais de 2.000 anos? Isso nos faz refletir sobre quantas coisas ainda podemos aprender sobre as tecnologias do passado. E o que é realmente impressionante: em algumas culturas, existiam escolas inteiras dedicadas ao estudo e à transmissão desses conhecimentos. Não eram apenas mestres, mas verdadeiros cientistas de seu tempo. Eles podiam ensinar seus alunos em cálculos matemáticos complexos e astronomia, o que indica um alto nível de educação. Mas isso não é tudo. Alguns desses conhecimentos poderiam ter sido usados em rituais e práticas religiosas.
Por exemplo, no Antigo Egito, a luz era símbolo do divino, e o uso da luz nos templos poderia ter um significado especial. Imagine como os antigos sacerdotes usavam esses conhecimentos para criar cerimônias impressionantes. E isso abre ainda mais questões sobre a importância espiritual e cultural das tecnologias da época. Por que alguns conhecimentos foram preservados, enquanto outros foram perdidos? Pesquisas científicas mostram que muitos dispositivos encontrados em ruínas de civilizações antigas podem ser apenas a ponta do iceberg. Existe a possibilidade de que nem sequer suspeitemos da existência de muitos outros conhecimentos que poderiam mudar nossa compreensão do passado. E o que é ainda mais fascinante? Alguns arqueólogos acreditam que descobertas como a bateria de Bagdá podem mudar nossa compreensão da história das tecnologias. Em um mundo antigo, as tecnologias não serviam apenas a fins práticos. Elas eram parte integrante das práticas médicas e dos rituais religiosos. Por exemplo, descobertas relacionadas a instrumentos médicos mostram que médicos utilizavam escalpelos feitos de obsidiana e bronze, permitindo realizar cirurgias com alta precisão. Esses instrumentos eram não apenas funcionais, mas também sagrados. Muitos deles tinham gravações especiais que indicavam seu valor ritual, ligando a medicina às crenças religiosas. Sabe que alguns textos antigos descrevem o uso da planta belladonna como anestésico? Essa planta, com propriedades alucinógenas poderosas, era usada em rituais que combinavam cura com purificação espiritual. Mas isso ainda não é o mais estranho. No Egito Antigo, arqueólogos encontraram múmias com próteses médicas feitas de madeira e metal, mostrando que a prótese era parte não apenas da prática médica, mas também dos rituais religiosos. Em algumas culturas, a perda de membros era vista como castigo dos deuses, e o uso de próteses deveria ajudar a alma do falecido a encontrar paz. E imagine só! Na Mesopotâmia, existiam templos onde eram realizadas cerimônias complexas dedicadas à cura, durante as quais os sacerdotes utilizavam não apenas tecnologias médicas, mas também rituais mágicos. Esses rituais podiam durar vários dias e incluíam sacrifícios, danças e leitura de encantamentos destinados a atrair a ajuda divina. Cada ritual tinha sua estrutura e conjunto de instrumentos, desde estatuetas de pedra até altares complexos que conferiam ao processo uma atmosfera especial de santidade. Sabe que na cultura antiga grega existiam templos dedicados ao deus da medicina, Asclépio, onde os doentes iam para tratamento e participavam de rituais, incluindo sonhos, para obter cura? Nesses templos, utilizavam-se diversas tecnologias, como água com propriedades especiais, que se acreditava poder curar. Em alguns casos, esses rituais também utilizavam vestimentas especiais que simbolizavam a conexão com o divino. Mas o mais impressionante é que esses rituais não apenas curavam, mas também buscavam respostas sobre a vida e a morte, tornando as antigas tecnologias não apenas ferramentas, mas um caminho para o conhecimento das forças superiores. As culturas antigas utilizavam métodos e instrumentos incrivelmente complexos para criar tecnologias que ainda hoje impressionam. Por exemplo, para trabalhar com pedra, utilizavam ferramentas especiais de obsidiana e sílex, que permitiam a criação de ferramentas afiadas e complexas estruturas. Essas ferramentas podiam alcançar até 30 centímetros de comprimento, e sua afiação era tão alta que cortavam melhor do que as facas modernas. Mas o mais impressionante: para trabalhar com madeira, não utilizavam apenas serras simples, mas também mecanismos especiais, como serras giratórias, que podiam ser movidas pela força humana ou animal. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Essas tecnologias não eram apenas práticas, mas também tinham um profundo significado simbólico. Os rituais relacionados com sua criação podiam incluir sacrifícios e cerimônias para obter a bênção dos deuses. Por exemplo, em território atual do Peru, arqueólogos encontraram vestígios de rituais que incluíam o uso de ocre vermelho, que simbolizava sangue e vida, destacando a importância da tecnologia como parte da prática cultural. Esses rituais não apenas fortaleciam os laços sociais, mas também serviam como meio de transmissão de conhecimento de geração para geração.
Elemento crucial dessas cerimônias eram os sacerdotes, que atuavam como intermediários entre o mundo dos humanos e dos deuses, e sua participação na produção de tecnologias não pode ser subestimada. Eles não apenas observavam o processo, mas também participavam ativamente, utilizando fórmulas e encantamentos especiais para garantir o sucesso de suas empreitadas. Provas dessas práticas foram encontradas em centros rituais, onde as paredes estavam decoradas com cenas mostrando a criação de ferramentas, o que confirma sua alta importância na sociedade. Quanto ao valor cultural, as tecnologias antigas não eram apenas ferramentas, mas também importantes símbolos de status e poder. Por exemplo, a posse de uma ferramenta complexa indicava não apenas habilidade, mas também acesso a recursos que estavam fora do alcance dos outros. Em algumas sociedades, isso levava à formação de castas, onde o conhecimento das tecnologias era transmitido de boca em boca e seu acesso era rigidamente controlado. Mas você sabia que algumas dessas tecnologias nunca foram esquecidas? Elas foram adaptadas e utilizadas em futuras civilizações, deixando um legado que podemos ver nos avanços tecnológicos modernos. Por exemplo, os métodos de trabalho com pedra e a criação de ferramentas continuam sendo utilizados, e alguns mecanismos antigos ainda impressionam por sua engenhosidade, como os relógios de água antigos, que eram capazes de mostrar a hora com precisão de alguns minutos. Alguns cientistas sugerem que tecnologias antigas poderiam ter sido resultado de influências extraterrestres, e isso não é apenas fantasia. Existem teorias segundo as quais civilizações altamente desenvolvidas poderiam ter visitado a Terra e deixado suas marcas na forma de tecnologias que não conseguimos explicar. Por exemplo, no século XIX, o arqueólogo Henry Savage Landor encontrou em Peru linhas misteriosas que só são visíveis de cima e sugeriu que poderiam ter sido criadas com tecnologias que superam nosso conhecimento atual. E agora pense: qual a probabilidade de essas linhas terem sido criadas com tecnologias inacessíveis à humanidade da época? Pesquisas científicas, como o projeto Planeta Kepler, estão focadas na busca por vida extraterrestre e já descobriram milhares de exoplanetas, alguns dos quais estão na chamada zona de habitabilidade. Isso significa que neles podem existir condições para a vida. Pesquisas importantes, como a missão Mars 2020, estão voltadas para o estudo da superfície marciana, onde os cientistas esperam encontrar provas de vida passada. E você sabia que em um dos satélites de Júpiter, Europa, sob a camada de gelo pode haver um oceano? Isso torna esse lugar um dos mais promissores para a busca por civilizações extraterrestres. As condições para a existência da vida podem ser muito mais diversas do que imaginamos. Por exemplo, cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, realizaram pesquisas mostrando que vulcões subaquáticos na Terra podem sustentar a vida em condições extremas, o que sugere que a vida pode existir em locais inesperados. Mas isso não é tudo. Lembre-se dos recentes descobrimentos feitos com o telescópio James Webb, que abriu novos horizontes na astronomia e ajuda a procurar sinais de vida em outros planetas. Uma das descobertas mais fascinantes é a presença de moléculas orgânicas complexas nas atmosferas de exoplanetas, o que pode indicar a existência de vida. E aqui surge a questão: se encontrarmos provas de tecnologia extraterrestre, o que isso significa para nossa civilização? Isso pode mudar nossa visão do mundo e nosso lugar nele. Quantas outras descobertas surpreendentes ainda nos esperam dentro de nosso sistema solar e além dele? O manuscrito de Voynich é muito mais do que um livro. É uma verdadeira charada que deixa os cientistas intrigados há mais de um século. Imagine, em 250 páginas, há um texto escrito em uma língua desconhecida e ilustrado com imagens estranhas, que podem parecer fantásticas ou até mesmo sobrenaturais. Uma das características mais surpreendentes do manuscrito é que nenhum dos alfabetos ou línguas conhecidas coincide com o que está escrito nele. Ao longo da história, foram propostas mais de 100 hipóteses sobre o seu propósito, cada uma com seus defensores. Você sabia que alguns acreditam que pode ser um livro alquímico criado para transmitir segredos sobre a natureza das substâncias? Ou talvez seja apenas uma brincadeira de um astuto golpista que queria enganar os colecionadores? Mas isso ainda não é o mais estranho.
Alguns pesquisadores sugerem que o manuscrito pode ter sido escrito em uma língua artificial criada na Idade Média para esconder conhecimentos dos inimigos, levantando a questão do que exatamente eles estavam escondendo. A teoria mais intrigante é que o manuscrito pode ter sido criado por monges que usaram-no para registrar seus pensamentos e ideias em código para proteger seus conhecimentos da Inquisição. Mas espere, ainda tem mais. Nos últimos anos, surgiram teorias que ligam o manuscrito a contextos culturais e históricos, como a influência de diferentes línguas e culturas na criação do texto. Por exemplo, alguns pesquisadores apontam a presença de elementos característicos da simbologia alquímica, o que pode indicar que o manuscrito foi criado em um ambiente de estudiosos que buscavam entender a natureza da matéria e da transformação. E agora, imagine que cada ilustração no manuscrito pode ser uma chave para entender não apenas o texto, mas também a própria época. Como se não bastasse, alguns dos desenhos de plantas podem não existir na realidade. Alguns deles até lembram plantas modernas, mas com pequenas diferenças, o que levanta questões sobre o conhecimento botânico do autor. Aliás, é conhecido que o manuscrito de Voynich foi comprado em 1930 e, desde então, tem sido objeto de estudo não apenas de linguistas, mas também de criptógrafos que tentam decifrar seus mistérios. O mistério do manuscrito não só atrai a atenção dos cientistas, mas também inspira escritores e artistas, transformando-o em um símbolo de mistério e conhecimentos não desvendados. E o mais surpreendente? Até hoje, a maioria dos textos do manuscrito ainda não foi decifrada, o que significa que nele pode estar escondida informação capaz de mudar nossa compreensão da ciência e da cultura daquela época. Teorias sobre o propósito médico e alquímico do manuscrito de Voynich despertam grande interesse entre os pesquisadores. Alguns acreditam que o texto contém segredos da medicina medieval, enquanto outros sugerem que ele é um manuscrito alquímico, onde estão codificados os receitas para a criação da pedra filosofal. Imagine cada página como um enigma, repleta de símbolos complexos e ilustrações de plantas que, possivelmente, foram usadas para a preparação de elixires de longa vida. Sim, você não ouviu errado. Algumas dessas plantas, segundo cientistas modernos, possuem propriedades curativas que ainda não foram estudadas. Agora, imagine que, para criar o manuscrito, foram usados instrumentos dos quais nem sequer suspeitamos. É bem possível que os autores tenham utilizado penas especiais e tinta feita de minerais e plantas raras para alcançar um estilo de escrita único. Pesquisas mostram que algumas dessas tintas eram baseadas em cobre e ferro, o que poderia dar ao texto uma cor e durabilidade incríveis. Mas isso não é o mais impressionante. Para criar essas ilustrações complexas, poderiam ter sido usadas tecnologias antigas perdidas, como métodos de aplicação de imagens que hoje são considerados esquecidos. Além disso, há teorias de que o manuscrito poderia ter sido usado em rituais e cerimônias relacionados à arte alquímica. Imagine como magos e alquimistas se reuniam em sombrios porões para estudar textos repletos de símbolos e imagens misteriosas, criando uma atmosfera de mistério e encanto. Talvez esses rituais incluíssem sacrifícios, danças ao luar e até o uso de ervas especiais para aumentar a força mágica. E o que é ainda mais surpreendente? Alguns pesquisadores afirmam que no manuscrito de Voynich é possível encontrar alusões a línguas antigas e códigos que podem revelar não apenas segredos da medicina, mas também da filosofia da época. No final das contas, o manuscrito continua sendo um dos artefatos mais enigmáticos, e cada novo dia traz novas hipóteses sobre sua origem e propósito. Alguns até acreditam que ele pode conter informações sobre civilizações perdidas. Cada folha do manuscrito de Voynich parece respirar um mistério, e para sua criação foram utilizados instrumentos que hoje parecem quase mágicos. Imagine que os escribas medievais tratavam a pele para o pergaminho, utilizando soluções especiais para obter uma superfície perfeita para a escrita. Não se sabe exatamente quais tintas foram usadas, mas o exame revelou a presença de pigmentos únicos que não são encontrados em nenhum outro documento conhecido. Isso levanta a questão: quais segredos estavam escondidos em sua combinação? Alguns pesquisadores acreditam que o manuscrito poderia fazer parte de rituais relacionados à alquimia, onde cada ilustração e símbolo tinha seus significados sagrados.
Ao redor desse manuscrito, não apenas debates científicos, mas também lendas místicas se desenvolveram. Por exemplo, alguns afirmam que o texto poderia conter instruções para a criação da pedra filosofal, ou rituais que permitiam comunicação com outros mundos. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. Algumas páginas contêm imagens de plantas que nunca existiram, o que sugere a possibilidade de cerimônias onde essas plantas imaginárias poderiam ser usadas em práticas rituais. É interessante notar que em algumas ilustrações aparecem figuras realizando ações misteriosas que não correspondem às práticas comuns da Idade Média. E se essas imagens fossem parte de alguma cultura ou religião perdida? O valor cultural do manuscrito de Voynich é inestimável. Ele une elementos de ciência, arte e até mesmo magia. Com o tempo, muitos pesquisadores tentaram decifrá-lo, mas nenhum deles conseguiu revelar seu mistério completamente. Isso criou ao redor do manuscrito uma aura de mistério que atrai tanto cientistas quanto amantes da mistério. A questão sobre sua origem permanece aberta. Talvez ele tenha sido criado em algum laboratório esquecido, onde cientistas trabalhavam com novos conhecimentos. Ou talvez seja apenas o produto da imaginação de uma pessoa com uma visão incomum do mundo. Mas o que é ainda mais surpreendente? O manuscrito poderia não ser apenas um trabalho científico, mas algo maior. Talvez fosse uma maneira de preservar conhecimentos que poderiam desaparecer na escuridão do tempo. E cada página seria uma porta para outro mundo, onde descobertas científicas se entrelaçam com magia e alegorias. Existem teorias que afirmam que o manuscrito de Voynich pode ser uma obra de uma civilização extraterrestre. Cientistas, ao estudar o texto e as ilustrações, notaram que muitos símbolos e imagens lembram tecnologias e conceitos que não podemos explicar com base na ciência humana. Por exemplo, algumas páginas contêm diagramas complexos que poderiam ser interpretados como instruções para o uso de tecnologias que não estão disponíveis na Terra. No entanto, isso ainda são apenas hipóteses. Vale mencionar que a busca por vida extraterrestre é ativa em todo o mundo. Missões científicas, como o projeto Mars 2020, enviaram rovers para explorar a superfície do planeta vermelho e procurar sinais de vida. Imagine, 3 bilhões de anos atrás, em Marte, poderia haver água, e até mesmo vida. E se exatamente aqui, nesse mundo vermelho vizinho, encontrássemos respostas para perguntas que têm intrigado a humanidade por milhares de anos? Pesquisas científicas mostram que os locais mais prováveis para a existência de civilizações extraterrestres podem ser encontrados em zonas habitáveis de exoplanetas que orbitam estrelas semelhantes ao nosso Sol. Por exemplo, a estrela TRAPPIST-1, que está a apenas 40 anos-luz da Terra, tem 3 planetas na zona habitável, tornando-os candidatos ideais para a busca por vida. Além disso, as condições nesses planetas podem ser semelhantes às que existiam na Terra há bilhões de anos, quando a vida estava começando a se desenvolver. Sabia que alguns cientistas até sugerem que a vida na Terra poderia ter começado graças a meteoritos que trouxeram moléculas orgânicas do espaço? Essa teoria, conhecida como panspermia, levanta novas questões sobre como os planetas estão interligados e como a vida pode se espalhar pelo universo. Se civilizações extraterrestres realmente existissem, onde elas poderiam estar se escondendo? Ao nosso redor, possivelmente nas profundezas dos oceanos de Europa, um dos satélites de Júpiter, onde sob a camada de gelo pode haver um oceano com condições adequadas para a vida. E isso não é tudo. Alguns pesquisadores acreditam que a vida pode existir até mesmo na atmosfera de Vênus, onde altas temperaturas e pressão criam condições que podem sustentar formas exóticas de vida nas nuvens. Portanto, as buscas continuam, e cada novo descobrimento levanta mais perguntas sobre nosso lugar no universo e sobre quais mistérios ainda estão esperando para serem revelados. A Turina Shroud, com mais de 4 metros de comprimento, guarda mistérios que já intrigam cientistas e crentes há muitos séculos. Este objeto fascinante, provavelmente, foi usado para o sepultamento de uma pessoa que, segundo a crença, foi crucificada, e sua imagem na tela levanta muitas perguntas. Como isso poderia ter ocorrido com tamanha precisão? Existem teorias que afirmam que isso é resultado de um processo misterioso que a ciência moderna ainda não pode explicar completamente.
Uma das teorias mais conhecidas é que a imagem foi criada com o uso de um processo termoímico, onde o calor e os compostos químicos da pele poderiam deixar uma marca na tela. Isso parece fantástico, mas experimentos mostram que essa possibilidade não está completamente excluída. Além disso, a shroud foi mencionada pela primeira vez em fontes históricas no século XII, e desde então sua autenticidade tem sido objeto de debates acalorados. Alguns pesquisadores afirmam que ela foi criada na Idade Média como uma falsificação, enquanto outros apontam para inconsistências no análise de carbono, que data a tela para épocas anteriores. Essa contradição deixa uma questão aberta. O que realmente aconteceu? Se você pensava que tudo isso era apenas uma lenda, aqui está um fato interessante. Em 2009, um grupo de cientistas descobriu que a shroud contém vestígios de pólen de plantas características da região ao redor de Jerusalém, o que reforça sua ligação com a história. Mas isso não é tudo. Nos últimos anos, cientistas também estudaram vestígios de sangue na tela, e os resultados indicam que ele pertence a uma pessoa que provavelmente sofreu muitos ferimentos, o que também corresponde às descrições da crucificação. O valor cultural da Turina Shroud é difícil de superestimar. Ela se tornou um símbolo de sofrimento e redenção, inspirando artistas, escritores e crentes em todo o mundo. Nesse contexto, é importante notar que no século XX, a Shroud foi exposta ao público e foi vista por milhões, o que apenas aumentou o interesse por esse artefato. É interessante que no século XII ela também foi objeto de culto, o que destaca sua influência na sociedade medieval. A percepção da shroud como um objeto sagrado levanta questões sobre seu verdadeiro propósito. Ela foi apenas uma tela de sepultamento ou algo mais? As questões sobre sua origem e significado continuam atuais. Os cientistas continuam a pesquisar e os crentes continuam a venerar. E você sabia? Alguns especialistas acreditam que a shroud pode conter mensagens ocultas que ainda não conseguimos decifrar. Existem diversas teorias sobre o propósito religioso e histórico da Sagrada Súplica de Turim, que causam debates entre cientistas e crentes. Alguns acreditam que ela pode ser um artefato autêntico, relacionado ao crucifixo de Jesus Cristo, pois a imagem na tela corresponde perfeitamente às descrições encontradas nos evangelhos. E agora, o mais intrigante. Alguns pesquisadores afirmam que na Sagrada Súplica podem ser vistas manchas de sangue, o que poderia confirmar sua ligação com a tradição cristã. No entanto, nem todos concordam com essa visão. Há teorias que sugerem que a Sagrada Súplica poderia ter sido criada na Idade Média como parte de um ritual inspirado na busca por relíquias sagradas. Algumas versões afirmam que para sua criação foram utilizadas técnicas artísticas complexas, como a serigrafia, que permite a criação de imagens detalhadas. Mas isso não é tudo. Nos últimos anos, cientistas começaram a estudar a possibilidade de que a tela tenha passado por processos químicos especiais que ajudaram a preservar a imagem. Pesquisas indicam que os fios da Sagrada Súplica têm uma estrutura única, que pode indicar diferentes métodos de tratamento. De acordo com alguns dados, suas dimensões são de cerca de 4,5 metros de comprimento e 1 metro de largura, o que a torna adequada para fins rituais. Achados isolados mostram que essa tela poderia ter sido usada em cerimônias relacionadas ao sepultamento, adicionando mais uma camada de mistério. Por exemplo, na antiguidade, existia um ritual em que a tela era usada para envolver os corpos dos mortos, para mostrar sua santidade e respeito. Mas como a Sagrada Súplica chegou a Turim? Alguns afirmam que ela foi trazida de Constantinopla no século XIV, mas outros acreditam que sua história é muito mais antiga e pode estar relacionada a períodos anteriores. E você sabe o quê? Pesquisas indicam que na Sagrada Súplica há imagens que podem ser interpretadas como símbolos relacionados a rituais antigos, o que novamente coloca em dúvida sua origem. Cientistas continuam a procurar respostas para as questões que surgem em torno desse misterioso artefato. E cada nova descoberta adiciona novas camadas à história, que ainda não conseguimos desvendar completamente. A criação da Sagrada Sindone é muito mais do que um processo. É uma verdadeira mistério envolto em muitas questões. Inicialmente, para sua produção foram utilizados fios de linho, que, segundo pesquisas, foram tratados de maneira a criar um material impressionante e durável.
Uma técnica única de tecelagem, aplicada na primeira metade do primeiro século, permitiu alcançar um nível altíssimo de detalhe na imagem. O resultado foi tão realista que muitos acreditam que foi criado por meio de algum ritual que permitia registrar a imagem de Cristo crucificado. Mas o que se esconde por trás dessa hipótese? Cientistas sugerem que poderiam ter sido usados rituais especiais, incluindo a consagração da tela e o uso de incensos, que adicionavam uma dimensão sagrada ao processo. Estudando achados arqueológicos, pode-se descobrir que práticas semelhantes eram comuns em cerimônias religiosas associadas ao sepultamento, onde a fé na vida após a morte era um elemento importante. Mas isso não é tudo. Em alguns textos, menciona-se que uma sindone assim poderia não apenas servir para guardar o corpo, mas também para realizar rituais relacionados com a ressurreição. Como isso poderia ter sido feito na prática? Imagine uma cerimônia onde padres, vestidos com roupas rituais, recitam orações, enquanto ao redor deles se espalha o aroma de incensos, criando uma atmosfera de profunda espiritualidade. A importância da Sagrada Sindone não se limita apenas aos aspectos religiosos. Ela se tornou um símbolo de uma época inteira, refletindo mudanças culturais e históricas. Em cada uma de suas dobras, pode-se ver os vestígios do tempo, desde sua aparição na Europa até as pesquisas modernas, que continuam a causar debates entre cientistas e crentes. Do ponto de vista do valor histórico, a Sindone não é apenas um artefato. Ela representa a união da fé e da ciência, onde cada nova descoberta desafia as teorias anteriores. Intrigante é o fato de que, mesmo no século XX, cientistas realizaram datamento por radiocarbono que surpreendeu muitos. Os resultados indicaram que a tela poderia ser muito mais jovem do que se pensava anteriormente. Mas você sabia que, nos últimos anos, foram feitas tentativas de reproduzir o processo pelo qual a Sindone poderia ter sido feita? Pesquisadores criaram seus próprios exemplares, utilizando métodos antigos, e os resultados foram surpreendentes. Cada novo experimento revela novas facetas desse misterioso artefato, levando-nos a questionar: o que realmente aconteceu àqueles tempos distantes? Existe uma grande quantidade de teorias sobre a origem extraterrestre do sudário de Turim. E uma das mais intrigantes é que esse artefato pode ser resultado de interação com tecnologias alienígenas. Por exemplo, em 2008, um grupo de pesquisadores da Universidade de Los Angeles apresentou uma hipótese de que a imagem no sudário poderia ter sido obtida com a ajuda de um tipo de radiação desconhecida, semelhante aos lasers usados em tecnologias modernas. Os cientistas também descobriram que os fios da tela foram tratados de maneira que refletem a luz de maneira completamente diferente dos fios normais, o que faz com que se pense em possíveis fontes extraterrestres. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em 2006, na Itália, foi publicada uma pesquisa que afirmava que no sudário podem ser encontrados vestígios de elementos químicos desconhecidos que não existem na Terra. Essas descobertas levantam a questão: e se o sudário foi testemunha de algum evento relacionado a uma civilização extraterrestre? As pesquisas sobre vida extraterrestre continuam ativamente, e os recentes descobrimentos de exoplanetas em zonas habitáveis, como os planetas ao redor da estrela TRAPPIST-1, abrem novos horizontes para a busca. Os cientistas acreditam que nesses planetas podem existir condições adequadas para a vida: temperatura, pressão e até mesmo a presença de água em estado líquido. Em muitos casos, esses planetas têm tamanhos e composições semelhantes à Terra, o que os torna ideais candidatos para a busca por civilizações extraterrestres. Mas você sabia que no século XXI foi descoberta uma planeta onde foram encontrados sinais de existência de metano? Esse composto poderia indicar a presença de organismos vivos, aumentando significativamente a probabilidade de existência de formas de vida extraterrestres. As pesquisas mostram que, mesmo dentro do nosso sistema solar, lugares como o satélite Júpiter-Europa, coberto por uma camada de gelo, podem esconder oceanos de água líquida, criando possibilidades para a existência de vida. E em 2016, a missão Cassini descobriu explosões de vapor d'água no satélite Saturno-Encélado, que podem indicar oceanos subaquáticos. Isso levanta a questão: o que mais pode estar escondido nas profundezas de outros planetas e satélites?
Com cada novo descobrimento, estamos cada vez mais próximos de desvendar os mistérios que podem ligar o sudário de Turim às civilizações extraterrestres. E você sabia? Os cientistas continuam a encontrar evidências de que a vida pode existir nos lugares mais inesperados.